Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Olha, na abertura da Olimpíada Rio 2016, o mundo ficou impressionado com o espetáculo de beleza e arte apresentados no Maracanã. Um dos temas tratados foi a questão ambiental e o alerta sobre o aquecimento global, que o mundo precisa unir forças para combater os efeitos negativos da ação humana no planeta e, ao mesmo tempo, encontrar aí soluções para as alterações climáticas que já estão ocorrendo. Mas o que de fato é o aquecimento global? Ele existe mesmo ou é um ciclo inevitável da natureza? O ser humano pode interferir no clima? Para nos ajudar nessas questões, nós recebemos o pesquisador da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, o engenheiro agrícola Jurandir Zulo Júnior. Obrigado pela sua presença, doutor. Eu que agradeço. Que bom. Olha, a gente viu toda essa abertura, né? O aquecimento global, ele existe mesmo, porque como foi mencionado, vamos citar aqui na questão da abertura das Olimpíadas, nós corremos um sério risco? Sim, olha, nos estudos que estão sendo feitos, né, especialmente nos últimos anos, tudo indica, né, que nós já estamos passando por um processo de aquecimento em que o homem, né, é um grande responsável, né, ele contribui com todo esse processo. Né? Existe na história do clima, aí nós temos períodos de resfriamento, períodos de aquecimento, né, mas nos últimos anos nós temos a questão da industrialização, que é uma questão importante. Né? Então, em todo esse contexto, né, a importância do homem como mais uma forçante, que é o termo técnico que se usa, né? Todos os estudos, né, mais recentes indicam, especialmente apresentados nos relatórios do IPCC, que é aquele painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, onde eles fazem todo um levantamento da produção científica nos últimos anos. Né? Nós tivemos um relatório agora recentemente, 2014 2015. Os relatórios têm indicado em cada edição uma chance maior de que o aquecimento global esteja ocorrendo e que o homem seja um dos principais responsáveis por esse processo. E como começou toda essa medição de saber como é que está a situação climática no mundo? No caso do IPCC, nós já tivemos 5 relatórios. Eles acontecem a cada 5 anos, né, consolidando toda a produção científica que é feita no mundo. Então, eles não geram nenhum conhecimento. Eles coletam o que a comunidade científica produz, né, o que ela publica na forma de artigos, né, da forma como é tradicionalmente feita a produção científica, né, a divulgação da ciência que é feita nos laboratórios, nos institutos, nas universidades. E a cada relatório que é feito, que é editado, né, que leva 4, 5 anos de edição, né, eles têm indicado toda essa chance, né, de que realmente nós estejamos já no processo de aquecimento, de elevação das temperaturas, né, uma intensificação do efeito estufa, que é um efeito natural e é benéfico. Se nós não tivéssemos, as temperaturas seriam... nós temos a média da Terra em torno de 15 graus, nós teríamos menos 15 graus, né, um efeito benéfico, só que as atividades humanas, né, segundo todos os trabalhos, de forma geral, que têm sido feitos, indicam uma intensificação do efeito estufa. Então, as temperaturas, a tendência de elevação das temperaturas é pela intensificação do efeito estufa, especialmente pela emissão dos gases, conhecidos como gases de efeito estufa, que são decorrentes das atividades humanas. Então, especialmente o dióxido de carbono, o metano, né, tem alguns gases, mas principalmente esses dois, né, que são decorrentes das atividades humanas, das atividades industriais, né, das queimadas. Né, essa que é a relação que existe. Nós temos trabalhos já, tem um trabalho muito tradicional, né, que foi feito no Havaí, onde um pesquisador mediu por vários anos, né, a concentração de dióxido de carbono. Né, o Havaí é uma ilha no meio do oceano, né, é um ponto ali, quer dizer, não tem indústrias em volta, né, é um ponto bem Todo mundo isolado. conhece o Havaí como uma praia, um local de praias, mas é um ponto no meio, né, uma ilha, região vulcânica, e ele foi acompanhando ao longo do tempo a concentração de dióxido de carbono, e ela tem aumentado ao longo do tempo. Né? E, ao mesmo tempo, nós temos acompanhado também a elevação das temperaturas, especialmente das temperaturas mínimas. Né? De forma geral, o que nós temos acompanhado na nossa região, em outros locais do mundo, uma elevação das temperaturas mínimas, que são as temperaturas registradas no início da manhã.
né? De forma geral, nós temos acompanhado uma tendência de elevação, ela continua alterando, alguns anos era um pouco maior, um pouco menor, mas sempre com um patamar de elevação. O senhor tem dito assim sobre o efeito estufa, né? Até explicou agora aqui a questão dos gases e tudo mais. A gente sempre relaciona isso, as pessoas falam assim, olha, bom, é porque tem os grandes polos, né, como cidades grandes, vamos citar como exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são as grandes capitais, né, onde tem um fluxo enorme de veículos e tudo mais. Mas eu tive acesso uma vez a um estudo muito interessante de um professor, não me recordo aqui o nome, vocês me desculpem, mas é da USP, de Piracicaba, da Exalc, e até ele era médico e ele fez um estudo voltado nessa questão do meio ambiente e ele provou que, por exemplo, a cidade na época de Piracicaba, no interior aqui do estado de São Paulo, ela tinha num patamar, num período de seca, principalmente essa, como a gente está vivendo mais agora, né? Aqui, pelo menos na região do estado de São Paulo, no período de agosto, julho, agosto, inverno, que o índice de partículas suspensas no ar era maior do que em São Paulo, no interior do estado. Né? Isso foi um dado muito interessante que até foi publicado por revistas e foi publicado por jornais. Né? Então, essa ideia de que os grandes centros, às vezes, são grandes poluentes, não é assim. Né? Existem outras cidades também no interior que podem provocar essa mesma intensidade de poluir. Eu não conheço esse trabalho, mas Piracicaba é uma região agrícola, né? Então isso pode ter uma relação com a própria cobertura, né, de toda a região agrícola, que normalmente nessa época, queimadas, ou uma época onde o solo fica descoberto, ou ficava. Era muito comum nós acompanharmos, né, um solo nu, solo descoberto nessa época do ano. Hoje nós já temos as culturas de segunda safra, ou safrinhas, ou entre safra. Né, nós percebemos que há uma preocupação maior em não deixar tanto o solo descoberto como nós tínhamos antes. Mas as queimadas na região de Piracicaba provavelmente é um outro fator, né, que nós tínhamos muito, hoje já reduziu bastante, né, a própria legislação já limita a questão das queimadas na cana, né, tem aumentado muito a mecanização, né, do plantio e da colheita. É lógico que isso, por outro lado, acaba reduzindo a quantidade de empregos. Né? Então, uma máquina normalmente substitui 80 trabalhadores. Sim. Né? Lógico que não são trabalhos simples, né? O trabalho de corte de cana é um trabalho muito pesado. Né? Nós temos até vários casos de trabalhadores que acabam morrendo durante o trabalho. Né? Mas, infelizmente, acaba sendo uma opção para alguns trabalhadores migrantes, principalmente. Né? Sim. Então, o que nós temos percebido é que a qualidade do ar, a saúde melhora. Nós temos alguns colegas na Unicamp que trabalham com a questão da saúde. E tem melhorado isso. Tem melhorado. Né? Há uma tendência, é lógico que nem sempre é fácil estabelecer a relação causa e efeito entre a redução das queimadas e a melhoria da qualidade da saúde, diminuição de doenças respiratórias. Eles conseguem identificar tendências, mas de forma geral, a redução, as cidades onde tem um grande cultivo de cana, e onde houve uma mudança do cultivo, da colheita manual, né, com o trabalhador, pela colheita mecanizada, é uma tendência de melhoria das condições respiratórias e diminuição das doenças respiratórias que são normais nessa época do ano e que certamente Sim. com as queimadas elas acabam sendo intensificadas. Olha, no ano de 2015 bateu um novo recorde em emissão de gases do efeito estufa e aumento das temperaturas do planeta. Depois de um ano, 2014, já havia alcançado marcas históricas e disparados os alarmes sobre os efeitos da mudança climática. Agora, como fica a situação dos países que mais liberam esses gases em nome do desenvolvimento, como países como China, enfim, entre outros que têm Estados Unidos, entre outros? O que tem sido feito é através daquelas reuniões que acontecem normalmente no final do ano. No ano passado ela aconteceu em Paris, a COP, né? Ela tem uma reunião preparatória no meio do ano e de alguma forma tentar estabelecer um acordo mundial como foi estabelecido. Então, reduzir as emissões. E aí a diferença desse acordo com o anterior, com o de Kyoto, é que todos os países devem se envolver nisso, não só os países desenvolvidos, porque havia uma pressão grande para que somente os países desenvolvidos, que de alguma forma
seriam responsáveis pela quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, eles teriam que contribuir mais, mas o Acordo de Paris estabelece que todos os países têm que reduzir as suas emissões, né? Cada país tem uma forma de emissão diferente, né? O Brasil tem uma emissão grande pelas queimadas, né? Pelo transporte, também pela agricultura, especialmente a pecuária, né? Procurar reduzir as emissões no mundo, né? Para que as temperaturas não ultrapassem 2 graus em relação à média das últimas décadas, né? A perspectiva é que, se as temperaturas subirem 2 graus acima da média, os fenômenos e, de forma geral, os impactos, eles podem chegarem a um patamar bem prejudicial. Falar nisso, essa dimensão, quando a gente fala, olha, se subir a temperatura 1 grau, se subir 2 graus, 3 graus, o que isso representa para nós, na humanidade? Às vezes 1 grau parece pouco, mas né? É 1 grau parece só, pouco, poxa vida, mas né? tem toda a dinâmica. Se está 40 graus, se está 41, se está 39, fica 40, é a mesma coisa, pessoal. Mas tem toda uma questão de energia e de intensificação dos fenômenos extremos, principalmente, né? Então, são aqueles fenômenos tanto para mais como para menos. Então, aumenta muito a quantidade de chuvas ou reduz bastante, né? Porque há um desequilíbrio. A questão do globo é que é um sistema que está no equilíbrio muito tênue, né? E o próximo ponto de equilíbrio, nem sempre ele é bem conhecido. Então, uma comparação que é feita como um carrinho no topo de uma montanha, quer dizer, ele sai daquele ponto que está sendo conhecido ainda e vai para um outro que não sabe bem, né? E essas temperaturas, o aumento da temperatura acima de 2, ele pode provocar uma série de efeitos, a elevação do nível do mar, né? Então, uma série de cidades já com problemas, inclusive isso foi apresentado durante a abertura das Olimpíadas, de forma gráfica, muito bem feito. Nós temos uma grande parte da população que mora, né, no litoral, no mundo todo, né, então tem a preocupação com a elevação do nível do mar. Quer dizer, esse aumento ele parece pouco, né, mas quando é avaliado todo o sistema energético do globo, isso pode complicar. Eu vou aprofundar esse assunto sobre a elevação do nível do mar no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Fique com a gente.